Então, pessoal, boa noite a todos. Estamos dando continuidade à nossa disciplina de programação de script, tá? Nós vamos ter aí mais duas aulas, a aula de hoje, a aula do dia 24, e provavelmente no dia 3 de março aí, eu já vou passar para vocês a avaliação, terceira avaliação, para a gente encerrar a nossa disciplina, tá? Então agora no final a gente vai estar aqui com um tópico prático em programação de script, seriam tópicos aqui, essas duas próximas aulas aí mais abertos assim. Então a gente vai ver aqui alguns comandos que a gente não viu até agora na disciplina, tá? Já coloquei lá no PDF da aula, no tópico da aula de hoje. Coloquei também os dois scripts de exemplos que eu vou mostrar para vocês, tá? E mais alguns arquivos de texto que são utilizados aqui com esses scripts de exemplos, ok? Então vamos aqui à parte teórica, depois a gente vai terminar para a gente ver um pouco da parte prática. Então a gente vai falar hoje, pessoal, de três comandos de manipulação, tá? de texto, né? de dados, que é o read, o tail e o sort, ok? Então começando com o read, provavelmente vocês devem ter visto alguma coisa com o Marco Antônio em SO, tá? Mas se não viram, a gente vai ter aqui a oportunidade de ver. O read ele mostra na saída padrão uma quantidade de linhas do início do texto que recebe como entrada. Então ele é um comando bem simples, tá? Que ele recebe aqui um arquivo ou uma saída de outro comando como entrada. E a gente escolhe o número de linhas que a gente quer mostrar na tela ou jogar para o arquivo, tá? Sendo que essas linhas são as linhas iniciais do arquivo, tá? Da linha 1 até a linha que a gente especificar aqui com argumento traço hífen número, tá? Tem mais aqui alguns argumentos desse comando aqui, tá? Mas eu estou deixando ele aqui o mais simples possível, que é da forma mais comum que ele é utilizado. Então aqui, por exemplo, ó, se eu der um comando read hífen 5 aqui no arquivo chamado log.txt, ele vai mostrar 5 linhas iniciais desse arquivo. Se eu der o comando read-20 log.txt, ele vai mostrar as 20 linhas iniciais desse arquivo, tá? E se eu der o comando read passando só o nome do arquivo, não passando aqui o número de linhas que eu quero, por padrão ele vai mostrar as 10 linhas iniciais, tá? Então o padrão do comando read é sempre mostrar as 10 linhas iniciais, tá? Vamos ver aqui o comando tail, depois a gente faz aqui o exemplo do read e do tail. Então o tail ele mostra na saída padrão uma quantidade de linhas do final do texto que recebe como entrada. Então enquanto o read mostra as linhas iniciais, o tail ele mostra o fim do arquivo, tá? A sintaxe é muito semelhante, tail, só que aqui a gente consegue usar aqui os caracteres mais ou menos e o número de linhas, e também passando aqui um arquivo, tá? De texto, ou a gente também pode usar uma saída de um outro comando no comando tail, tá? Então aqui exemplos, ó, tail hífen 5 log.txt vai mostrar as 5 linhas finais do meu arquivo, tá? Não importa quantas linhas ele tem, né? Ele vai mostrar as 5 últimas. Claro, se tiver menos de 5 linhas, ele vai mostrar menos, né? Se a gente usar daí o sinal mais, ao invés aqui do hífen, ou do sinal menos, enfim, ele vai mostrar da linha 5 até o fim. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo lá com 50 linhas, eu quero mostrar da linha 30 até a linha 50, até o fim. Eu dou o comando tail mais 30 e passo o nome do arquivo. Assim eu vou mostrar da linha que eu especifiquei aqui até o fim do arquivo. E da mesma forma no read, se eu der o comando tail log.txt, ele vai mostrar as 10 linhas finais do arquivo. Então antes de ver o comando sort aqui, vamos ver o comando nossos scripts aqui. Antes de executar aqui, pessoal, vou mostrar então o script aqui que eu vou executar agora, tá? Então primeiro eu vou dar um catch aqui no arquivo que eu criei, para a gente ver o conteúdo dele, e depois a gente vai ver como é que se comporta a execução do comando read e do tail nesse arquivo, tá? Então o primeiro comando, eu vou dar um comando read aqui, hífen 5, para pegar as 5 linhas iniciais desse arquivo, depois hífen 8 para pegar as 8 linhas iniciais, depois vou dar simplesmente o comando e o arquivo para, por padrão, né, como eu falei, ele pega as 10 linhas iniciais. E com tail eu vou mostrar inicialmente as 5 linhas finais, depois vou mostrar da linha 3 do arquivo até o final do arquivo, com o comando, que é a opção aqui mais 3. E por fim eu vou mostrar as 10 linhas finais também, só executando o comando tail e o nome do arquivo. Então, vou executar aqui o script. Então, pessoal, o arquivo aqui, ó,
dando um catch nesse arquivo que eu criei txt, ele é um arquivo bem simples, tá? Então tem 15 linhas, sendo que a primeira linha é 01, linha 01, depois 02, linha 02, só para a gente verificar que realmente é um arquivo com 15 linhas aqui, né, em ordem, tá? Então quando eu pego esse arquivo e dou um tail ali, hífen 5, ele vai mostrar somente na saída as 5 linhas iniciais. Quando eu dou o comando read -8, esse comando aqui, read -8, passando o nome do arquivo, ele vai mostrar da linha 1 até a linha 8, né? Vai mostrar as 8 linhas iniciais desse arquivo que contém 15 linhas. E quando eu dou simplesmente o comando read, o nome do arquivo, ele vai mostrar as 10 linhas iniciais, que isso é o padrão do comando read. Então mostrou aqui as 10 linhas iniciais. O comando tail, quando eu executo ele nesse arquivo com a opção hífen 5, ele vai mostrar as 5 linhas finais. Então ele vai mostrar a linha 11, 12, 13, 14 e 15. Tá? Quando eu dou o comando tail +3, passando o nome do arquivo, ele vai me mostrar, vai me informar da linha 3 até o fim do arquivo. Tá? Então como eu coloquei lá +3, ele vai pegar a linha 3, a linha 4, a linha 5, 6, 7, até o fim do arquivo. Não importa quantas linhas tem o arquivo. Se tivesse 1000 linhas, ele mostraria da linha 3 até a linha 1000, tá? Até o fim do arquivo. Um comando +3. E simplesmente eu dei o comando tail, passando o nome do arquivo, ele vai mostrar as 10 linhas finais, tá? Então, mostrou a linha 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay? Então, o comando read, ele mostra linhas iniciais do arquivo ou linhas finais do arquivo. E tem mais opções, como eu falei, tá, pessoal, que eu não mostrei aqui, mas, por exemplo, tem a opção de a gente não mostrar o número, não passar o número de linhas que a gente quer, mas sim o número de bytes ou kilobytes do arquivo. Eu quero mostrar os primeiros 100 bytes do arquivo. Tem como a gente fazer isso, tá? Independente de quantas linhas vai dar, ok? Tem essa opção também, é só botar lá o comando man read, tá? E tem aqui várias opções, tá? Para ele, tá? Aqui é o "-c", tá? O traço bytes, o número, ó. Aí ele vai printar e mostrar de acordo com o tamanho que a gente quer, tá? E não o número de linhas, tá? Que a gente fez ali anteriormente, tá? Tranquilo, facinho os dois comandos, né? Não sei se vocês chegaram a ver ou não com o Marco Antônio sobre eles, tá? E agora a gente vai ver o sort, que é um comando que ordena os dados de entrada escrevendo na saída, tá? Que a gente também consegue usar em conjunto com o tail ali ou com o read. Tá? Então, qual é a sintaxe do sort? É uma sintaxe que até tem bem mais opções, tá? Aqui eu também estou deixando mais enxuto, mas aqui o basicão, sort mais n1.m1, já vou explicar o que é isso aqui, mais a opção hífen nr, sendo que o n, ó, é para eu classificar numericamente a minha ordenação, e o r para eu inverter a ordem da classificação. Então, ao invés de ser do menor para o maior, se eu usar o traço R, vai ser do maior para o menor. Então, eu inverto de ascendente para descendente, tá? A ordem de ordenação. E passo aqui o arquivo, tá? Para ser que a gente quer ordenar os dados do arquivo. O que é o N1 e o M1, tá? O N1 é o campo do meu arquivo. Por exemplo, vamos abrir um arquivo aqui para vocês entenderem aqui. O arquivo telefones aqui, ó. O campo, pessoal, seria cada coluna, tá, do nosso arquivo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui um nome, um espaço, outro nome, um espaço e um telefone. Aqui a gente teria 3 campos, ou 3 colunas, né? Uma, depois um espaço para separar, 2, um espaço para separar, 3. Tá? Então, isso aqui seria o campo 1, campo 2 e campo 3. Tá? Ou coluna 1, coluna 2, coluna 3. Por padrão, tá? O delimitador padrão é o espaço em branco ou um espaço com a tecla Tab, tá? Isso nos arquivos. Mas claro que tem uma outra opção que vocês conseguem usar com sort para especificar um outro delimitador, né? Um outro separador, mas o padrão é esse aqui. E para efeito de contagem, tá? Eles vão fazer parte do campo, então a posição 0 será o próprio delimitador. Então, como eu falei, o N, ele me indica qual o campo que eu quero, e o M, qual a posição dentro do campo. Então, se eu faço aqui o comando sort mais 0.1 no arquivo telefones.txt, o que eu quero fazer? Ó? Eu quero ordenar pelo segundo caractere do primeiro campo.
o primeiro dígito que eu coloco aqui, depois do mais, é o campo, é a coluna que eu quero ordenar. Depois eu coloco um ponto e o outro dígito. Esse dígito é qual o caractere dentro desse campo. Lembrando que sempre começa em 0, né? Então, se eu quero o segundo caractere desse campo, eu tenho que colocar 1. Se eu quiser o primeiro caractere, eu tenho que colocar 0. É a mesma coisa para o campo. O primeiro campo também começa em 0, tá? O segundo campo seria o dígito 1. O terceiro campo, o dígito 2. Então, se eu fizer isso aqui, nesse arquivo aqui, eu quero ordenar no campo 0, desculpa, no primeiro campo, que eu estou passando aqui, que é o dígito 0, tá? Então, esse aqui é o primeiro campo do meu arquivo. Seria o primeiro nome de cada pessoa aqui. E o ponto 1 seria o segundo caractere desse campo. Então, aqui eu estou ordenando pela segunda letra, ó, do primeiro nome. Seria pelo E, o A, o I, o U, tá? Então, eu vou ordenar por esse caractere aqui. Ok? E quando a gente, por exemplo, quer ordenar pelo segundo campo, que naquele mesmo arquivo ali, então eu vou colocar a opção mais 1 para eu pegar o segundo campo, ou segunda coluna, ponto, caractere 2 para pegar o segundo caractere. Mas, professor, antes para pegar o segundo caractere, tu usou o dígito 1. Agora está usando o dígito 2. Por quê? Isso é muito importante, ó, por causa disso aqui. Quando a gente limitar, quando a gente não passa para o comando sort, nosso delimitador, o nosso separador, a gente vai especificar qual é o tipo de caractere que vai separar as colunas, tá? Ou os campos. Por padrão, ele vai pegar o espaço em branco ou o tab. E quando ele faz isso, esse espaço em branco ou o tab já conta como uma posição, tá? Já conta como um caractere. Então, no segundo campo aqui, ó, ele começa aqui no espaço em branco. Então, na verdade, o segundo campo ele já começa aqui e vai até o final do nome. Então, o primeiro caractere, que é o 0, seria o espaço em branco. O segundo caractere, que seria o dígito 1, é a primeira letra. O terceiro caractere é a segunda letra. Então, como que era a segunda letra do nome, eu preciso indicar o número 2, né? Porque a posição 0 é o espaço em branco, a posição 1 é a primeira letra e a posição 2 é a segunda letra. Por isso que aqui está diferente, tá, pessoal? Porque o espaço em branco que separa os dois campos, a gente conta como um caractere. Então, para eu pegar o segundo caractere nesse caso, eu tenho que usar o dígito 2, ok? Aqui do segundo campo. E, por exemplo, se eu der um sort-n num arquivo de texto, um outro arquivo qualquer, que a gente tenha números, tá? Ele vai ordenar de forma numérica, tá? E não da forma padrão, que eu vou mostrar para vocês agora aqui nos exemplos a diferença de usar o traço N e não usar o traço N. Tá? Então vamos executar aqui o segundo script. Antes disso, deixa eu mostrar aqui, pessoal, o outro arquivo, que é o de números, tá? Então aqui o arquivo números, pessoal, é aqui telefones, tá? Então são 3 colunas, nome, sobrenome e o telefone. E aqui os números é um arquivo que eu coloquei aqui números aleatórios, tá? Que a gente vai usar lá com a opção traço N. Então nós vamos executar esse script aqui com o comando sort, primeiro ordenando aqui pelo segundo caractere do primeiro campo, depois pelo primeiro caractere do segundo campo. Depois a gente vai fazer a ordenação aqui dos números, ok? Então vamos ver aqui um por um. Vamos subir lá. Então, pessoal, o comando cat aqui ele mostra o que a gente tem no arquivo, que é aquele arquivo inicial ali. E eu vou ordenar agora pelo segundo caractere do primeiro campo. Então, de novo, o primeiro campo é a primeira coluna, seria o nome inicial de cada uma dessas pessoas aqui. E o segundo caractere é a segunda letra. Então, aqui eu vou ordenar pela segunda letra. Ó. O arquivo original é isso aqui. Eu vou ordenar pela segunda letra. Então, primeiro vem o A, depois vem o E, depois o E, depois o I, o L, o N, o U e o U. Então, eu ordenei todo esse arquivo, levando em consideração somente a ordem alfabética, né, da segunda letra aqui de cada nome. Tá? De novo, para fazer isso, a gente usa o comando sort mais 0.1, onde 0 representa o primeiro campo e o 1 representa o segundo caractere. Lembrando de novo, pessoal, tanto o campo quanto o caractere começa na posição 0. Tá? Então, se eu quero o primeiro campo, eu tenho que usar o 0. Se eu quero a primeira letra, eu tenho que usar o 0. Se eu quero a segunda letra, eu tenho que usar 1, assim por diante. Quando eu tenho espaço em branco no início do campo, eu tenho que lembrar que esse espaço também é um caractere e adicionar aqui um dígito a mais. Né? Para ordenar agora pelo primeiro caractere, ou seja, pela primeira letra do sobrenome, que é o segundo campo, eu tenho que fazer isso aqui, mais 1,
que o 1, né, me indica o segundo campo, e ponto 1 para indicar a primeira letra. De novo, por que o ponto 1? Porque o segundo campo ele começa com um espaço em branco, que é o caractere 0. Então, se eu quero pegar o primeiro caractere do nome, eu tenho que usar lá o dígito 1. Aqui eu estou, então, ordenando pela primeira letra do sobrenome. Então, C, C, D, D, G, G, G e M. Tá? Então, comecei aqui a ordenar por esse... Claro, pessoal, a coordenação vai daqui até o final, né? Então, dessa letra até o fim. Mesma coisa aqui, dessa letra até o fim. Tá? E o outro comando... Desculpa, esse aqui era só 2, tá? O outro comando agora a gente vai ver um outro arquivo que é o telefones para a gente fazer a ordenação numérica, tá? E a gente entender essa diferença de ordenação numérica. Peraí, deixa eu... Está errado aqui, isso aqui é esse arquivo aqui, tá? Deixa eu voltar de novo aqui. Eu repetido mesmo. Então dei um cat aqui no arquivo aula underline 15 números, tá? Para mostrar os números aqui. Então são números aqui aleatórios. Tá? Pessoal, lá no Siga tá, vai estar errado aqui, tá? Depois vocês só peguem lá e substituem, tá? O aula 15 telefones pelo aula 15 números aqui, tá? Eu acabei não substituindo depois, esqueci. Então aqui está o arquivo original. Então quando eu uso o comando sort-n nesse arquivo aqui, o que o "-n" faz? Ele vai ordenar de forma numérica. Se eu não passar nada, só sort e o nome do arquivo, ele vai ordenar de forma padrão. Qual é a diferença? A forma padrão, pessoal, ele ordena caractere por caractere. Primeiro ele vai ordenar o primeiro caractere, ó, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 8, tá? Então ele leva em consideração caractere a caractere. Ele não lê isso aqui como números, e sim como valores alfanuméricos, tá? E depois ele vai ordenar aqui os segundos caracteres, 0, 1, 2, 2, 9, tá? Mas a gente normalmente não quer isso quando são números, a gente quer ordenar do menor para o maior, né? Ou ao contrário. Então a gente usa a opção "-n", sort-n e o arquivo. Assim ele vai ordenar 1, 5, 8, 10, 11, 12, 22, 29. Então usando a opção "-n", ele lê os números, ali os caracteres como números mesmo, tá? De 0 até o valor que a gente quiser, tá? Quando a gente não passa a opção "-n", ele vai ler aquilo como literal, né? Como caracteres, ou como, entre aspas, valores alfanuméricos, na verdade, né? Então ele vai fazer esse tipo de ordenação aqui. Não quer dizer que a gente não possa querer esse tipo de ordenação, tá? Mas se a gente quer ordenar numericamente, é só usar a opção "-n". E se eu usar a opção "-r", eu posso ou não usar com a opção "n", tá? Ele me faz o quê? Ele simplesmente inverte a ordenação, né? Ao invés de ser do menor número para o maior número, ele vai pegar do número maior para o menor, tá? Então faz a ordenação numérica reversa, ok? Conseguiram pegar e entender? Sim. E pessoal, daí o que eu fiz aqui no final? Eu juntei um pouco de tudo, tá? Usando aqui um comando last, Guilherme, com pipe, grep, feber, para pegar as linhas desse comando last aqui, que são os logins do usuário Guilherme, somente no mês de fevereiro. Depois eu fiz peguei tudo isso, passei para o comando sort, "-n" aqui, para ordenar para uma coluna específica, que eu vou mostrar para vocês depois ali. E peguei depois tudo isso e coloquei aqui com read hífen 5 para pegar somente as 5 primeiras linhas, tá? Então quando eu dou o comando last com grep lá, no mês de fevereiro, ó, ele me retorna isso aqui, ok? Então as vezes que eu me loguei em fevereiro. Quando eu pego essa saída aqui toda e jogo para os comandos sort aqui, "-n mais 5, 0, o que isso quer dizer? O mais 5, eu estou pegando o campo 6, né? Lembrando que começa em 0. Vou pegar o campo 6 e o primeiro caractere desse campo. Tá?
Campo 6, ó, a gente foi contar, é esse campo aqui, tá? É o campo dos dias, ok? Então aqui ele vai ordenar aqui pelo primeiro caractere. Como eu estou passando aqui a opção N, né? Ele vai ver tudo isso aqui como número, né? Um alfanumérico. Então primeiro vai ser o dia 1, depois o dia 1º, desculpa, depois 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, tá? Aqui depois dá para vocês ficar alterando aqui para pegar, sei lá, pela semana aqui, por esse caractere, ou por esse aqui, ou por aqui pelo tempo que foi logado, tá? Dá para ficar mexendo aí, brincando e alterar aqui essa ordem. Então aqui eu fiz um sort, uma ordenação pelo dia do mês, tá? Do menor dia do mês para o maior. Então do dia 1 aqui foi até o dia 17. Porque por padrão, pessoal, o comando last, ó, ele pega dos últimos dias para os dias mais antigos, né? E eu queria que ao contrário. Então, fazendo isso, o que eu fiz? Eu peguei tudo isso e joguei daí com o comando read e fez 5 para pegar o quê? As 5 linhas iniciais. Tá? Seria então a linha do dia 1, dia 1º, do dia 2, 3, dia 3, dia 4. Usando aqui o read. Se eu usasse o tail, eu poderia pegar as linhas finais. Tá? Então, para que a gente pode usar o read ou o tail nesse caso? Para a gente pegar, por exemplo, os 5 dias, os 5 primeiros logins do usuário no mês de fevereiro, ou os 5 últimos logins do usuário no mês de fevereiro, ou os 10 primeiros logins do usuário no mês de março. Tá? Então o read e o tail a gente consegue recortar, né, o início e o fim do arquivo para a gente ter esse tipo de controle. Tá? Muito também de arquivo em log é usado bastante para isso, tá? Para a gente ter esse tipo de controle aí. Okay? Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Porque, por exemplo, se eu fizer isso aqui. Eu não tinha feito antes, mas não vou lembrar. 7.4. Tá, isso mesmo. Ó. Se eu mudar o meu sort lá para fazer um alfanumérico do campo 7 do caractere 4, ele vai ordenar por esse campo aqui. Tá? Que seria então o tempo que eu fiquei logado. Então aqui fiquei 1 hora, 1 hora e 48, 2 horas e pouco, 3, 4, 5, 6, 10 e 10, tá? Então ele está ordenando por esse campo aqui, tá? Fazendo isso, então eu poderia, por exemplo, alterar aqui para pegar, eu quero saber quais foram as 5, no mês de fevereiro, as 5 sessões que o usuário Guilherme ficou mais tempo logado. Então eu posso dar aqui, por exemplo, um tail traço 5. Então, percebam aqui que ele me mostrou, então... Claro que aqui ainda estou logado, tá? Então, desconsiderando essa última ainda aqui, que eu não saí do login, tá? Ele me mostrou aqui, então, no mês de fevereiro, quais foram as minhas maiores sessões, tá? Então, fiquei 5 horas aqui na sessão, 6 na outra, 10 e 10, tá? Com um tail. Se eu quiser saber quais foram as 5 menores sessões do usuário, é só escrever read, traço 5. Ele vai mostrar aqui, então, as 5 sessões menores do mês de fevereiro. Quero lá do mês de janeiro. Então, janeiro, as 5 menores sessões. Aquelas maiores? Tail 5. Claro que dependendo do sort aqui, se eu usar um sort reverso, né, daí eu tenho que trocar aqui, né? Tá. Então aqui eu estou pegando o tail, estou pegando as 5 maiores, as 4 maiores e a atual que eu estou, né? Ainda. Desculpa, as 5 maiores aqui que foram logadas, tá? Se eu der aqui um reverso aqui, vamos dar um reverso aqui, e usar o tail, traço 5, tá, ele vai pegar aqui as 5 menores, né? De novo, porque se eu inverter a minha ordenação, eu também tenho que inverter lá o tail e o read para pegar o final ou o começo do arquivo, tá? Então aqui é um exemplo de uso, tá, do tail, enfim, do sort, tá? Dá para usar bastante isso em arquivos de log, para a gente filtrar, ordenar, né, o nosso... Filtrar com grep, ordenar com sort, depois usar o tail ou read para pegar o começo ou o fim do arquivo, tá? Para saber, sei lá, valores de início de arquivo ou valores finais do arquivo, tá? Tranquilo? Sim, não?
Pessoal, aqui por telefone, se a gente for pegar aqui, ó, vamos pegar aqui 2.2, não, 0.3. Aqui é o 0, 1 e o 2, deixa eu ver. Não, tá pegando aqui no... Deixa eu ver aqui. 2.2, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o 2 é o terceiro caractere, né? Então lembrando, o terceiro campo, esse aqui é o telefone. Então mais 2 eu pego o terceiro campo, que é o telefone. Ponto 2 eu pego o terceiro caractere. Então eu tiro o espaço, tiro o parênteses e vou pegar o primeiro dígito aqui do DDD, que seria aqui, tá? Então, ó, ordenou com 0, 1, 2, 2, 2, 3, 4 e 5, tá? Fiz essa ordenação por aqui. Agora, se eu quiser ordenar pelo último número lá, então a gente pega aqui o caractere 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Vamos ver se dá certo. 14. Eu acho que vai considerar que, na verdade, aqui é outro campo. Deixa eu ver aqui. 3, 4, 5. 13, né? Porque começa no 0. Então, ó, 2.13, terceiro campo, como começa o 0, 13 seria o 14º caractere, né? Levando espaço em branco como caractere. Então, ordenou pelo último dígito, ó. 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8 e 9, tá? Então, aqui é só dá pra gente ficar trecando aqui, brincando, que vai ordenando aqui pelos caracteres que a gente quer, tá? Lembrando que daí é desse caractere para frente, né? Percebam que aqui ele botou 0, 1. Ó, quando o terceiro caractere é igual, que é o 2, o 2 e o 2, ele ordenou pelo segundo, do 2, depois pelo terceiro, 1, 3 e 4. Tá? Então, aqui a gente especifica o caractere inicial, o campo inicial, depois ele vai até o final da linha, fazendo a ordenação caractere a caractere. Tá? Tem uma opção de vocês delimitar também, se quiser. Por exemplo, se eu quero só do caractere ali, segunda linha, caractere terceiro até o quarto, a gente consegue fazer isso aqui, tá? Eu não passei para vocês ali, tá? Mas como eu falei, tem bem mais opções. Isso aqui que é o que eu estou fazendo. Estou ordenando do campo 3, caractere 3, até o campo 3, caractere 4, tá? Então, aqui eu faço um intervalo de caracteres para ele levar em consideração na ordenação. Mas normalmente a gente utiliza mais somente aqui o inicial, tá? E depois ele ordena o resto até o final. Pessoal, como eu falei, já está tudo lá no SIGA, tá? Os 2 scripts que a gente executou, os 3 arquivos lá, números, telefones e o readtail lá, txt. Para vocês pegarem e fazerem, executarem, enfim, podem alterar os arquivos aí para aprender mais sobre esses comandos. Alguma dúvida, senhora e senhores? Tranquilo. Vocês chegaram a ver, Clóvis, isso com o Marco, não? Um pouquinho? Não. Não? Não, talvez ele tenha até mostrado como é que funciona o comando, mas não aprofundou assim, não deu os atributos e nem mostrou um arquivo de texto para fazer a ordenação. Talvez tenha pego o log, talvez, lá no exemplo de arquivo ali, passando o arquivo, sabe? Sim. Aí botou o log, lá esses logs, alguma coisa assim, mas nada tão específico assim. O tail ali, o sort, é usado bastante arquivos de log, né? Como eu mostrei pra vocês ali, né? A gente consegue, primeiro com grep filtra alguma coisa que a gente quer, depois ordena e depois pega o começo ou o final para estudar, analisar os dados, né? Tipo, as últimas sessões, as primeiras sessões mais longas, mais curtas, enfim, né? Sei lá, também tem uma faixa de IP lá num servidor de rede, pega os IPs no inicial, o IP final, tá? Enfim, dá pra brincar bastante. Até para ver alteração também no arquivo, né? Sim, aham. Como eu falei, pessoal, tanto o read, o tail quanto o sort, tá? Tem bem mais parâmetros, bem mais opções, tá? Aqui eu deixei mais só o padrão, mas se vocês, como eu falei, usar ali o comando man e desses 3 comandos aqui, vocês vão ver que tem bem mais coisas, tá? Bem mais coisas mesmo. Dá pra botar isso aí num cron tab lá também, não dá? Sim, claro, dá. Uhum. Dá pra botar. O meu cron tab, na verdade, tá rodando desde aquele dia. Quer ver? Tá aqui o arquivo, vou mostrar pra vocês aí. Onde é que tá?
É o teste aqui que eu criei, né? Isso. Tá aí, ó, testando. Não, isso aqui não é, desculpa. Isso aqui eu acho que é. Quarta, 6 horas aqui ele fez um eco-tarefa aí, que é hoje, né? Dia 17, às 18, eu acho que. Deixa eu ver. Acho que eu parei o crono. Acho que eu cheguei a parar, eu acho. Mas até hoje de tarde tava rodando. Acho que eu parei. Mas tava rodando. Mas sim, pode colocar lá pra fazer uma vez por dia, enfim, pra analisar, dá pra ir agora pegando tudo e juntando, né? E fazendo. Vou pegar esses caras. E fazendo scripts assim mais poderosos, né? A brincadeira vai longe, hein? Sim. Aí na aula que vem, pessoal, nós vamos pegar mais alguns comandos ali, tá? Vou analisar alguns comandos pra gente passar ali. E daí provavelmente no dia 3 de março eu passo pra vocês a avaliação 3 ali. Vocês fazerem, daí entregar aí até, não dou uma semana aí, um pouquinho mais. Até dia 10 de março, por aí. Que a gente encerrar daí a disciplina, tá? Lembrando que dia 19 de março é a última. Dia 17 seria no máximo o nosso final, né? Mas como a gente já tem os encontros, dia 10 de março já fecha nossos 18 encontros, daí a gente consegue encerrar. Tá? Então, pessoal, só vou parar de gravar aqui.